Bem, acho que a gente pode começar. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento virtual promovido pela DNK durante esse período de quarentena. É uma situação atípica e nós estamos fazendo o possível para manter contato com os nossos clientes, com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente se relaciona. Bom, inicialmente eu quero agradecer a todos vocês que se conectaram para participar de mais esse evento. Nós sabemos como a agenda de cada um aqui é concorrida e a participação de vocês nesse evento no dia de hoje é motivo de grande satisfação para todos nós da DNK. Eu quero lembrar, a Mariana já colocou, mas é importante reforçar que o evento de hoje está sendo gravado e posteriormente nós vamos enviar para todos que se inscreveram um link através do qual vocês poderão assistir novamente a apresentação de hoje ou até compartilhar com alguém que você entenda que poderá se beneficiar com o conteúdo que nós vamos tratar no nosso evento. Bom, para quem não conhece a DNK, eu entendo que é importante nós nos apresentarmos. A DNK é uma empresa de tecnologia que tem como missão simplificar e renovar o relacionamento entre as empresas e os seus clientes através de soluções de tecnologia que são inteligentes, inovadoras, criativas e principalmente seguras, e especificamente voltadas para o ambiente de contact center e para esses ambientes em que existe a necessidade da empresa se comunicar com os seus clientes. Nós uma cultura corporativa que nos impulsiona a estar sempre em contato com os nossos clientes, procurando entender as suas necessidades, conhecer as suas dores, para apresentar soluções ou informações que ajudem eles a superar esses pontos. E é isso que nos traz a esse webinar, tratando sobre cibersegurança, sobre crime digital. Bom, meu nome é Felipe Salgado, quero me apresentar também para vocês. Eu sou engenheiro eletrônico, com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de produtos e soluções de automação bancária e contact center. Mas hoje o meu papel não é técnico, não é de apresentar para vocês um tema. O meu papel aqui vai ser de moderador, com o objetivo de realmente apresentar para vocês um tema através dos nossos convidados e para tratar de um tema que eu acredito que seja um grande ponto de preocupação e de interesse dos gestores de todas as empresas, de todos os segmentos, de todos os tamanhos, uma vez que oferece uma vulnerabilidade, um ponto de insegurança que deve ser tratado com toda a seriedade que ele merece, que são os crimes digitais. Para tratar desse tema, nós trouxemos hoje dois convidados que são especialistas nesse assunto e que, com certeza, vão trazer uma grande contribuição para o nosso debate de hoje. Então, quero apresentar os nossos convidados. Primeiramente, o doutor Luiz Augusto Durso, que é advogado, especialista em cybercrimes e direito digital. Ele é presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim, é professor de MBA e de Inteligência e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do curso de Direito Digital da FMU, e além de tudo isso, ele ainda é comentarista da Rádio Jovem Pan, colunista do jornal Estado de São Paulo, além de outros veículos de comunicação e jornais de todo o Brasil. Eu procurei, doutor Luiz Augusto, reduzir um pouquinho as suas credenciais, porque se eu fosse apresentar todas elas, a gente precisaria reservar aqui pelo menos 15 minutos do nosso evento. Mas seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco hoje no nosso evento. Com certeza vai abrilhantar muito, uma vez que o senhor é uma grande autoridade, talvez uma das maiores do Brasil nesse tema. Eu também quero apresentar nosso outro convidado de hoje, igualmente importante, é o Rodrigo Martinelli, que ele é executivo do setor de tecnologia com mais de 20 anos de experiência e com passagens por grandes multinacionais do setor. Ele atualmente é diretor comercial global e gerente geral da Maicina, que é uma empresa britânica
que oferece soluções de cibersegurança B2B, B2C, que hoje é parceira estratégica da DNK, e nós temos o prazer de poder contar com a expertise do Rodrigo e da Maicina para nos permitir oferecer soluções que permitem aos nossos clientes resolver os principais pontos de vulnerabilidade das suas empresas. É um prazer também contar com a sua experiência nesse assunto, que com certeza vai contribuir, Rodrigo, para que a gente traga um debate profundo e de qualidade para os nossos ouvintes, para os nossos participantes do nosso evento. Obrigado, então, Felipe. Bem-vindo a ambos. Muito bem, feitas então as apresentações. Eu quero fazer um aviso a todos, antes da gente iniciar. Nós vamos começar a tratar dos temas aqui, principalmente com a participação dos nossos convidados, mas a qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta que queiram acrescentar ou direcionar aos nossos convidados, o nosso chat está aberto, eu vou deixar ele aberto aqui, o nosso chat está aberto e a qualquer momento vocês podem se manifestar e, assim que possível, nós vamos procurar direcionar as questões aos nossos convidados, de modo que todos possam se sentir participantes ativos do nosso evento. Tá bom? Então, podemos iniciar agora. Muito bem, feitas as devidas apresentações. Agora eu quero pedir inicialmente ao Dr. Luiz Augusto que faça uma introdução, doutor, falando sobre o assunto de crimes digitais, fazendo uma introdução, falando um pouco sobre esse tema, assim como os direitos e deveres, tanto dos indivíduos quanto das empresas, que são previstos nessas legislações. É uma introdução para a gente depois começar a debater esse tema. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rodrigo Martinelli, Mariana Campelo. Bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham. Primeiro, eu gostaria de agradecer a DNK pelo convite. Que alegria participar desse evento e poder falar tanto a vocês, mas também como a todos que nos verão depois deste evento que permanecerá gravado. E para mim é uma alegria e uma honra. A DNK mostra que está preocupada com as questões digitais e essa é uma abertura interessante que eu posso fazer, porque as empresas mudaram. Porque com a evolução do direito, hoje, nós percebemos que a questão do compliance se agigantou. O que é compliance? Para quem nos ouve, fala, poxa, mas o que é isso? O que eles já começaram falando de compliance? Eu prometo não ser muito técnico e tentar ser o mais claro possível e o mais breve possível nessa abertura. Mas o compliance está trazendo uma responsabilidade para as empresas. Antigamente, nós tínhamos uma questão onde, quando cometia-se um crime, mesmo que pela internet ou em algum dos computadores da empresa, tentava-se investigar quem cometeu e não se responsabilizava os diretores, não se responsabilizava a empresa em si. Hoje, com a questão do compliance e com a Lava Jato, que mudou tudo isso, nós temos uma questão de cegueira deliberada que não pode mais ser utilizada. O que seria essa cegueira deliberada? É mais ou menos quando o presidente da empresa fala assim, poxa, mas quem estava cometendo crime no computador da empresa é um funcionário que eu não tenho contato nenhum, eu não sabia de nada. E aí o judiciário veio com essa nova modalidade e essa responsabilidade das empresas falar, não, ele é funcionário seu, ele presta serviço a você, você deveria saber. E aí as empresas falaram, poxa, mas como controlar todos os funcionários? E a resposta está no compliance. E controlar não significa avaliar desempenho, avaliar satisfação, significa ter uma adequação da empresa às leis. Significa estar de acordo com todas as legislações. E o que isso tem a ver com o nosso assunto, cybercrime? Tem a ver que as empresas hoje precisam atuar de caráter preventivo. E aí tem a questão do compliance digital. E isso é interessante tanto para a empresa, que vai ter um setor de compliance a estipular normas de comportamento na rede, política de privacidade, tudo isso, também ter canais de denúncia, se houver ali um uso irregular, mas também traz proteção ao funcionário, que pode ter o seu terminal usado por terceiro, pode ter seu acesso usado por alguém,
seria responsabilizado. Então, o compliance é interessante para todo mundo. O Rodrigo, muito interessante também sua participação, já falando, vai trazer um olhar técnico, isso é muito bom para o evento. Eu vou trazer um olhar mais jurídico, mesmo eu estando há 10 anos na área do cybercrime, como eu tinha contado para o Felipe, eu venho para o direito digital porque eu sou apaixonado por tecnologia, acho que talvez mais do que pelo direito, mas eu gosto muito dos dois. E aí, com 16 anos, eu virei web designer, desde então eu atuo nessa área, mais de 10 anos no direito digital. Você percebe que a questão de responsabilidade cresceu, principalmente com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o Felipe pede para eu fazer um resumão do que temos de lei hoje no Brasil. Então, temos tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, que era para ter entrado em vigor em agosto de 2020, foi prorrogada para o ano que vem, vai trazer uma grande responsabilidade para as empresas, porque estas que serão multadas em eventual vazamento de dados, etc. Então, é uma lei importantíssima para a proteção dos usuários, mas trouxe grande responsabilidade para as empresas. Vamos precisar do encarregado, que é o DPO, né, no Brasil. Temos o Marco Civil da Internet, que protegeu bastante as empresas. Temos algumas leis que incluíram crimes na lei. Então, vamos supor, Lei Carolina Dickmann, que criminalizou a invasão de dispositivo. A 13.718, a Lei de Importunação Sexual, que trouxe a criminalização do vazamento de nudez de terceiro. Temos várias alterações no Código Penal que vão se adequando. Mas este evento não é só para a empresa, também é para o funcionário. Porque o funcionário, agora em época de pandemia, está em casa, trabalhando de casa, em seu computador, e ele sabe que se houver um vazamento do computador dele, ou se ele for invadido, ou se ele for vítima de uma engenharia social, ele não só perde o emprego, como muitas vezes ele pode ser corresponsável, pode pagar indenização, pode ter um prejuízo no bolso. Então, o funcionário também tem responsabilidade. Muitas vezes a empresa tem responsabilidade porque o funcionário usa o IP da empresa. Hoje o IP, eventual quebra de sigilo, da casa deste funcionário, da casa de vocês. Então, a responsabilidade e a segurança que precisa ter neste computador, neste acesso, nesse Wi-Fi, que pode ser invadida pelo vizinho, pode ser invadida por alguém criminoso que quer usar o seu Wi-Fi para cometer crime, nós sabemos, o Rodrigo pode explicar melhor do que eu, tem vários malwares, vírus, que transformam o seu computador em zumbi. Ele minera Bitcoin, ele manda spam, ele se torna uma ferramenta dos criminosos. Imagina uma quebra de sigilo, achar o IP da sua casa. Isso preocupa demais. Então, além de um momento de reflexão, que as empresas precisam mesmo estar com total atenção a ter um setor de compliance digital, a trazer segurança dentro da empresa, com esta pandemia, tudo mudou. E a segurança que muitas vezes era atingida com grande investimento da empresa em um setor de TI interno, com compras de firewalls e toda a logística interna de segurança, hoje foi prejudicado, porque o funcionário pode estar em casa, no seu notebook, que ele usa para navegar, que ele usa para ver filme, que ele usa muitas vezes para baixar filmes, que não está certo, baixa vírus, além dos direitos autorais, mas usa para isso muitas vezes, pode estar infectado, pode ser infectado, pode ser, em eventual quebra de sigilo, localizado, fazendo responsabilidade para a empresa e para o funcionário. Por isso que esse momento de responsabilidade, esse evento, acredito eu, tem uma importância gigantesca para falarmos a todos quais são essas responsabilidades, quais são os direitos da empresa, quais são os direitos e deveres dos funcionários e como se proteger, como não ser responsabilizado, como ter uma máquina segura, também. Já vou adiantar uma dica, vou dar um spoiler, mas você precisa agora ter no seu ambiente de trabalho, mesmo em home office, uma exclusividade. Então, se possível, aquele computador usado para trabalhar vai ser só para trabalhar. Você não vai navegar em páginas da internet, você não vai abrir links que podem ser maliciosos. Então, por exemplo, mesmo não tendo muitas vezes 2 computadores, mas você pode navegar no smartphone, no iPad, deixar o computador reservado para o trabalho, pelo menos em época de pandemia. A gente tem essa questão da privacidade, e encerrando já na abertura, Felipe, o risco de tudo isso é o quê? O que tem a ver LGPD também com a empresa? Que a coleta de dados dos usuários está gigantesca. Cada vez mais, essa semana eu falei bastante do Face App,
que foi um aplicativo simbólico, para mostrar como nós estamos aceitando o termo de uso, instalando um monte de aplicativo para usar aplicativo FEBS, e qual a preocupação da coleta de dados do funcionário para a empresa ou para ele mesmo? É a questão, além da questão particular, o eventual vazamento dos seus dados, das suas páginas que você navegou pode ser péssimo e muito prejudicial, tem a questão da engenharia social. Engenharia social é a maneira que os estelionatários e golpistas conseguem te enganar para que você faça algo na internet. Ele cria como se fosse um golpe, claro, um e-mail falso, um phishing, e ele vai tentar te enganar, mas com informações pessoais, com o seu perfil digital, essa engenharia funciona muito bem. Estudos apontaram que funciona muito melhor. Porque, por exemplo, se eu sei que o Rodrigo e o Felipe gostam muito de carro, eu vou fazer uma engenharia social, vou mandar como se fosse um lançamento de um carro, estimulando ele a clicar. Eu sei que ele gosta de carro, fica muito mais fácil fazer com que indivíduos caiam nessas armadilhas. E por isso a coleta de dados tem tudo a ver com segurança digital também, além de eventual vazamento. Mas encerrando minha fala, eu agradeço novamente o convite. É um prazer estar aqui com todos. Obrigado pela apresentação, Felipe. Claro que o Felipe é amigo e foi suspeito. Só sou mais um apaixonado pelo direito digital e seguimos adiante com o evento. Perfeito, Luiz Augusto. Eu só tenho a agradecer a sua abertura. Realmente deu uma contextualização importante para que todos saibam dos temas que nós vamos abordar hoje. E agora eu queria pedir para o Rodrigo para também fazer uma abertura, contextualizar a todos do ponto de vista de negócio, das empresas com quem você se relaciona. O Rodrigo, não sabe, ele está sediado nos Estados Unidos, no Texas, e gerencia uma empresa que é multinacional, então ele tem informações de diversas partes do mundo e também do Brasil, porque tem uma relação direta com várias empresas brasileiras. Então, legal. Rodrigo, por favor, faça a sua abertura, suas considerações iniciais. Obrigado, Felipe. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar uma coisa. Dr. Luiz, quando o Felipe estava apresentando o seu currículo, eu fiquei pensando que horas que você dorme, tá? Porque fazer tudo isso não é fácil. Eu precisava falar isso para você. A segunda coisa, você falou do Face App. Recentemente eu participei de uma live, eu peguei no pé do TikTok. Depois a gente pode falar do TikTok mais para frente. Mas, enfim, queria agradecer de novo a DNK. A autoridade aqui nesse assunto é o Dr. Luiz, mas eu aqui me sinto um privilegiado de estar aqui falando com vocês. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de mencionar. Até o Dr. Luiz falou muito sobre essa mudança da pandemia. Aliás, eu adorei aqui essa questão da exclusividade, da prevenção, mas acho que aconteceu uma coisa, né? Então, todo mundo está acompanhando o coronavírus e aquela história do achatar a curva, né? Então, eu vou falar para vocês o que nós achatamos também. O modelo de cibersegurança, e de novo, pessoal, cibersegurança é uma coisa complexa, é sempre muito difícil de entender, então nós vamos tentar trazer aqui ao máximo uma linguagem bem simples, né? Então, por isso que eu falo de achatar a curva. Acho que vocês vão entender. No modelo de cibersegurança anterior, vamos dizer assim, pré-pandemia, o que nós fazíamos? A gente centralizava as coisas. Então, assim, você entrava no escritório e lá tinha um firewall, lá tinha as proteções, lá tinha todas as coisas para ter certeza de que dentro daquele ambiente você tinha segurança e aí fora daquilo era muito mais difícil dos criminosos digitais entrarem naquela infraestrutura. E aí você protegeu o seu data center, você protegeu o seu escritório, você protegeu a planta, né, a fábrica. E aí o que aconteceu? Você tinha algumas pessoas que eventualmente trabalhavam na rua ou esporadicamente estavam doentes, trabalhavam, tinham um laptop, e você não tinha uma política para regulamentar o trabalho remoto. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia e fez com que as pessoas não pudessem ir aos escritórios, não pudessem entrar naquela fortaleza digital que foi criada. E aí o que aconteceu? O que era exceção, aquelas poucas pessoas, aqueles poucos profissionais que trabalhavam remotamente, virou regra. Todo mundo agora está trabalhando fora. Então, o que aconteceu? Imaginemos que a gente tinha aqueles picos, que eram aquelas fortalezas de centralização, e nós achatamos. E o que aconteceu? Houve um aumento exponencial da superfície cibernética. Ou seja, como proteger mais pessoas, mais pontos de ataque. E temos que lembrar uma coisa,
nós estamos aqui, né? Uma empresa tem uma equipe de cibersegurança, uma equipe de TI, é infinitamente menor a quantidade de criminosos. Porque a quantidade de criminosos que querem entrar na sua empresa é muito maior. Então, eu gosto quando o Dr. Luiz fala sobre a nossa responsabilidade de entender. E, de novo, gente, eu acho que o primeiro passo vocês já deram entrando nesse webinar, porque não há uma melhor maneira para resolver cibersegurança, Dr. Luiz, depois eu quero ouvir a sua opinião, do que a educação. Se nós não entendermos o que está acontecendo, nós não vamos conseguir evoluir. E aí, olha só, ele falou sobre engenharia social. E aí, uma das coisas que mais me deixa surpreso, talvez isso seja novidade para vocês, é que eu costumo dizer que existem 3 tipos do lado cibernético que a gente tem que olhar, que é o ataque, a invasão e o vazamento de dados. Então, assim, se você deixar seu telefone no seu escritório e alguém tentar acessar, abrir meu Face ID, aquilo é um ataque. Uma invasão é a pessoa conseguiu o meu PIN, ela entrou no meu telefone, isso é uma invasão. Ela entrou no meu telefone e copiou uma nota com a minha senha do banco e mandou isso para o e-mail dela. Isso é um vazamento de dados. Então, acho que é importante entender essas 3 coisas. E aí, ele falou de engenharia social, eu queria dizer que 80% de todos os vazamentos de dados se dão através de credenciais. E aí o Dr. Luiz falou uma coisa muito importante, que é a proteção do acesso e da identidade. Nós temos que ser responsáveis por isso. E aí, por que a conexão com a engenharia social? Porque nós vamos usar informações pertinentes à nossa pessoa, como, por exemplo, datas, nomes, hobbies e tudo mais, para gerar essas credenciais. Então, assim, pessoal, agora é hora da gente se conscientizar, se educar e aprender quais são as artimanhas, os subterfúgios, os artifícios que esses criminosos estão usando. Por quê? Com a LGPD, e aí eu faço eco às palavras do Dr. Luiz, é uma pena que a LGPD não entrou agora e vai entrar mais para frente, porque ela deixa o Brasil para trás no cenário mundial sobre regulamentação de dados, mas eu acho que ela é necessária. E, gente, é assim, nós temos que nos conscientizar de que tem uma coisa muito importante. Nós confiamos demais em coisas que a gente não sabe que pode confiar. E aí eu acho que daqui a pouco, doutor Luiz, nós vamos falar um pouquinho de permissões e de termos de privacidade. E eu tenho algumas palavras aí que eu falo em inglês, mas enfim, a gente vai se ajustando aqui. Mas enfim, Felipe, eu acho que eu queria fazer essa abertura falando dessa mudança do perímetro cibernético e de como coisas simples que estão no nosso dia a dia são perfeitas para o ataque cibernético desses criminosos que estão sempre atentos a essas coisas. Volto a bola para você. Perfeito, Rodrigo. O Rodrigo colocou 2 pontos que eu achei muito interessantes. Primeiro, falando sobre engenharia social, tanto o Dr. Durso quanto o Rodrigo falaram, eu me lembrei do Kevin Mitnick, que foi talvez o primeiro grande cybercriminoso atuando como invasor de computadores e tal. E a principal tática que ele usava para invadir computadores era justamente engenharia social. Ele procurava entrar em contato com as pessoas e, com uma conversa boa, ele conseguia obter dados que eram cruciais para invadir os sistemas. Então, realmente, é um ponto de atenção da máxima importância, saber a quem você pode confiar informações que são sensíveis. Eu gostaria que o Dr. Durso comentasse um pouco. O Rodrigo falou sobre os tipos de crimes que, do ponto de vista técnico, as invasões, os ataques que são, do ponto de vista técnico, são executados pelos criminosos. Mas eu queria analisar com o Dr. Durso quais são os tipos de crime previstos em legislação e que hoje a gente tem condições de ter denúncia e ter julgamento e ter, portanto, punição de criminosos, e aqueles que ainda não têm, e que, portanto, a gente entra numa esfera nebulosa de legislação, mas que provavelmente isso vai ter no futuro
uma legislação que cobre quais são aquelas que devem ser demandadas aos órgãos competentes? O Brasil engatinha em relação à legislação. Em vários crimes, em várias condutas, já existe a previsão, mas relacionados ao tema e o que o Rodrigo falou, nós temos o artigo 154A, que é o crime de invasão de dispositivo informático. Ele prevê uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção àquele que invade computador, invade celular, invade sistema. O crime é bem específico, ele exige que você tenha quebra de senha, etc. O legislador teve essa cautela porque quando vai legislar, você precisa legislar em regra geral. Você precisa enquadrar as condutas imaginadas, previstas ou previsíveis a uma situação. Então, pensou-se, e se o indivíduo esquece o notebook aberto na biblioteca? Alguém simplesmente mexe, tem invasão, tem crime? E aí o legislador, não, então precisamos adequar essa situação, e aí cada um vai colocando uma vírgula e no final vira um tipo penal muito específico e de difícil aplicação. Então nós temos o 154A, eu já critiquei muito, fiz até estudo sobre ele, artigo, etc., falando que ele foi extremamente específico, então ele invadir dispositivo informático conectado ou não à rede mundial de computadores, mediante quebra indevida de segurança, etc., com o fim de adulterar, subtrair, etc. Ele tem o fim, ele tem a obrigatoriedade de quebra de senha ou de etc. E aí nós temos em defesas para o invasor, né? Infelizmente, a gente tem que também atuar em todos os lados, e se o indivíduo não tem o antivírus ou está com o antivírus desatualizado, você já começaria a discutir a quebra do mecanismo de segurança que estava desatualizado, em tese não tem mecanismo de segurança ativo, e aí você não teria o crime. Então, esse crime é complicado a sua aplicabilidade, mas ele é importante, claro, trouxe a invasão de dispositivo à legislação e ao debate, e também trouxe um aumento específico quando há o vazamento, o Rodrigo bem falou. Você pode só invadir, mas você pode invadir e vazar, você pode invadir e subtrair dados, então está tudo lá, um aumento de pena para essas condutas, isso foi interessante. Doutor, são duas, só deixa eu fazer uma pergunta para esclarecer, são dois artigos diferentes, são duas leis diferentes, ou eles estão, porque, né, como você mesmo falou, tem a invasão e a subtração, a invasão e o vazamento e só a invasão. Como é que funciona isso? Desculpa te interromper, que eu acho que é importante esclarecer. Imagina, tem o tipo penal, caput, que é aquele, para quem não é da área, é quando é o artigo em si, a letra da lei do artigo, então tá lá, 154A, invadir o dispositivo informático. Aí tem parágrafo primeiro, aumenta-se a pena de 1 a 2 terços quando este dado é vazado. Parágrafo segundo, quando a vítima é presidente da República, etc. Então tem aumentos por parágrafo no mesmo artigo específico para cada conduta. Na invasão é assim, então é no mesmo artigo. Quem quiser ver, é só jogar lá Código Penal, Planalto, e não vai entrar em phishing, pelo amor de Deus, e entre lá no artigo 154A. Mas, Felipe, a quantidade de crimes envolvendo a coleta de dados ou a invasão são vários, porque nós temos a extorsão, que o indivíduo não necessariamente ele quer invadir para vazar dados. Qual é, em regra, o objetivo de cybercriminosos? É financeiro. Eles querem dinheiro. Esse é o objetivo dele, em regra. A não ser que ele esteja contratado por empresa parceira ou concorrente para derrubar o seu sistema ou para causar prejuízo, em regra ele quer monetizar a invasão dele. E como ele monetiza uma invasão? Ou por extorsão, então ele consegue um dado pessoal, uma informação sigilosa, seja da empresa, seja pessoal mesmo, seja privada, e ele extorque a vítima para não vazar. Está lá esse é crime de extorsão, desde 1940, a pena de 4 a 10 anos pela extorsão, é muito mais grave. A gente até criticou a invasão do dispositivo com a pena de 3 meses a 1 ano, é uma pena baixíssima para aquele que invade. Então o hacker nunca vai ser preso, essa é a real. A gente sabe que o Código Penal, o Código de Processo Penal, aplica-se em regra o regime aberto até 4 anos. Então você teria regime aberto, não teria prisão, iria pagar uma cesta básica, iria para casa por 3 meses a 1 ano de pena. Então, realmente, talvez tenha que se aumentar um pouco a pena para invasão. É um tipo penal complicado. Tem a extorsão, tem o estelionato. Então, em regra, essa é uma pergunta, Felipe, que eu respondi muito na minha vida. Quais são os crimes cometidos pela internet mais comuns? E eu falo, é o crime de extorsão, é o crime de estelionato, é o crime de invasão de dispositivo informático,
são os crimes contra a honra, então o indivíduo que ofende, etc. Crime de discriminação, racismo, até a pedofilia, muito. Incitação ao crime, então o indivíduo, às vezes pessoal, vai lá no Facebook e põe parabéns. Caso concreto, nós tivemos a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, né, o indivíduo que foi asfixiado pelo policial, e muita gente divulgou isso. Até houve uma brincadeira com uma hashtag, chama George Floyd Challenge. Esse o Rodrigo acompanhou nos Estados Unidos, porque foi lá que aconteceu, e adolescentes começaram a reproduzir essa cena, adolescentes brancos, reproduzir essa cena e colocar nas redes sociais. E se fosse no Brasil, qual é o crime? Incitação, apologia ao crime. Eles estão fazendo propaganda, enaltecendo um criminoso ou um fato criminoso, ou estimulando para que se cometa. Então, nós temos essas previsões e esses crimes são cometidos na internet. Mas, agora, respondendo e fazendo um resumão do que foi falado pelo Felipe e pelo Rodrigo, vamos lá. Eu vi aí um comentário no Zoom do Gustavo, ele mandou a começar pelo Avast Free, qualidades. Gustavo, eu falo que hoje, com a pandemia, claro que a empresa já tem uma política de orçamento para a segurança, mas esse orçamento hoje precisa também existir do funcionário. A segurança hoje faz parte do orçamento. Precisa comprar um antivírus, precisa ter segurança, precisa investir um pouquinho no seu sistema operacional. Muita gente, pasmem, ainda usam Windows falsificado, Windows craqueado, e isso traz uma insegurança gigante. E lembra, teve um ataque ransomware no mundo, atingiu mais de 110 países em uma semana, e quem foi infectado foram os que tinham o sistema operacional desatualizado. O Windows tinha uma falhinha que eles tinham corrigido com uma atualização, mas ninguém atualiza, muita gente não compra o sistema. Então, precisa investir, precisa gastar. Então, o sistema operacional sempre ativo, sempre atualizado, comprado, antivírus também tem que estar dentro do orçamento. De fato, houve um aumento de cybercrimes na pandemia, mais de 200%. O Rodrigo já fez uma pergunta na resposta dele a mim, eu vou responder. A questão da prevenção e educação digital, se esse seria o caminho. Rodrigo, eu e nós no escritório, na área que eu abri de direito digital, a gente presta não só consultoria, mas treinamento para a empresa. A gente presta treinamento contra phishing e treinamento contra engenharia social. A gente cria vários modelos, pega na internet, faz o treinamento. Sabe qual é a diminuição do início do treinamento e no final da semana de vítimas de phishing daquela empresa? Os funcionários testados, quando a gente às vezes entra numa empresa que ainda funcionários estão começando, etc., você tem 70% de indivíduos que caem nos nossos phishings criados para esse treinamento. E no final do treinamento, a gente derruba isso para 10% a 5% em relação. Então, a prevenção, você realmente tem um impacto de diminuição gigantesco. Além do investimento em segurança, etc., a prevenção, educação como um todo é gigantesco. Essa, você sabe, é a grande luta de quem atua nessa área como eu. Educação digital, e aí a gente está falando de maneira ampla, não só para a empresa, não só para funcionário, mas para as crianças, para os pais, para esse Brasil inteiro. Porque, claro, nós estamos falando no Zoom para um grupo, o Rodrigo está nos Estados Unidos, o Felipe, eu sou aqui de São Paulo, nós falamos de uma bolha, essa é a realidade, nós falamos do nosso mundo. Se você for andar por esse Brasil inteiro, 40% das casas nem internet tem residencial. Então, a gente está entendendo que tem muita vítima por aí por falta de conhecimento, não tenha dúvida. E essas pessoas precisariam não de aula de informática, mas aula de educação digital, porque as crianças nascem conectadas, estão sempre aprendendo sozinho. O Rodrigo falou algo interessante. Invadir é muito difícil. A invasão não é simples. A invasão são vários passos. O que é mais fácil? Mais fácil é você ajudá-lo, você ajudar o criminoso a ser invadido. Por isso que a engenharia social tem crescido tanto quando se compara engenharia social e invasão técnica. Nós temos alguns exemplos de invasões técnicas geniais. Eu vou dar, não me alongando muito, porque a gente ainda vai ter pergunta e bate-papo, do Moro. Lembra que invadiram o Telegram do Moro? Foi uma engenharia social criada, mas não com a ação direta do usuário. O Moro não fez nada. Eu vou resumir muito rápido o golpe do Moro. Os hackers criminosos, né, na verdade, são crackers. O pessoal deve saber essa diferença. Hacker normalmente invade sistema para apontar vulnerabilidades, ele não comete crime. Os crackers cometem, mas nós usamos hacker em geral, porque senão
confunde-se muito na imprensa e etc. Vamos entender hacker como cracker. Ele percebeu que o Telegram, para fazer um resgate do acesso, fim de acesso à plataforma, ele fazia por SMS ou por ligação. Então, quando você compra um celular novinho, você baixa o seu Telegram, põe o seu chip e manda um SMS para você, você conecta com o código recebido, como é feito pelo WhatsApp. Só que tinha uma opção de telefone, de se ligar, ele ligava para você e falava, seu código é legal. Eles testaram essa opção e perceberam o quê? Se a plataforma Telegram ligasse para o celular e esse celular não atendesse, caísse na caixa postal, a mensagem seria gravada na caixa postal. A senha do Telegram seria gravada na caixa postal. E assim foi feita com o Moro. Eles instalaram o Telegram num celular virgem conectado ao Wi-Fi, colocaram o celular do Moro como se fosse deles, pediram o resgate da senha por ligação, bombardearam o celular do Moro de ligação, e é simples, qualquer sisteminha faz. Quando a plataforma ligou, ele não conseguiu atender, caiu na caixa postal e o Telegram gravou a senha da caixa postal, senha do Telegram na caixa postal do Moro. Poxa, legal, mas eles ainda não invadiram, eles não conseguiram ainda essa senha. Percebeu-se que com a evolução dos smartphones, a gente quer tudo para ontem, a gente quer facilidade, a gente quer acesso rápido, a gente cadastra Face ID em tudo, biometria, porque a gente não quer ficar ponto sem. E assim, é uma tendência que traz inseguranças. Trouxe no caso das telefonias, das empresas de telefonias móveis. Quando você clicava na sua caixa postal, quando a empresa identificava que era você, seu número, ligando para a sua caixa postal, em tese não precisa de senha. É você ouvindo seus recados. E aí essas empresas tiraram a senha ou deixaram como opcional. O indivíduo bastava clicar lá no smartphone dele, caixa postal, e ouvia seus recados. Eles criaram, então, com o VoIP, que é um aplicativo antigo de computador, que dá para simular o número que é de remetente. Eles colocaram do Moro, ligaram para a caixa postal dele, a caixa postal identificou como do Moro e entregou aí o código que estava gravado na caixa postal. Eles invadiram o Telegram do ministro, à época, ele era, acho que foi invadido, ele era já ministro ou juiz, acho que ele já era ministro, né? E aí vazou-se a famosa Vaza Jato, um monte de conversa, o juiz da Lava Jato com a procuradoria, com o promotor do caso. Isto quase anulou toda a Lava Jato. Olha o impacto no Brasil do caso de invasão a uma caixa postal e depois a um aplicativo. E para resumir esse caso, olha que interessante, não houve invasão de dispositivo, não houve o crime do 154A, o celular não foi violado, não houve invasão de dispositivo, foi um aplicativo que alguém conseguiu a senha e acessou, isso não é invasão de dispositivo. Então, o tipo penal não enquadra a conduta. Nesse caso, o crime que eles colocaram foi interceptação de comunicação, foi organização criminosa, e aí eles foram presos. Então, invadir é difícil, mas ou a ferramenta traz uma falhazinha que acaba sendo usada e causa um prejuízo gigantesco, mas, em regra, a falha somos nós. Por isso a prevenção é tão importante. Muito bom. Doutor Luiz Augusto, o senhor falou muito sobre educação. Educação é a solução para várias questões que causam vulnerabilidade individual e corporativa nas empresas e também é a solução para muitos problemas que o Brasil enfrenta, e não só o Brasil, muitos países, porque a população não tem acesso à informação, não tem acesso à formação que permitiria a ele mudar a sua vida. Então, realmente, esse é um ponto que vale a pena a gente enfatizar aqui. Um outro aspecto que eu queria comentar com vocês hoje, a gente tem observado durante esse período de quarentena, de pandemia global, um grande aumento significativo em invasões, em ataques cibernéticos, em todo tipo de violações de direitos das empresas e dos indivíduos. E muitas vezes a gente nem sabe exatamente a causa disso e qual a origem disso. E recentemente eu vi um artigo de um veículo de imprensa especializado em segurança, em que eles demonstravam que a quantidade de buscas a informações de como hackear dispositivos, a como invadir sistemas, ou seja, parece que a onda de desemprego motivada pela pandemia acabou provocando a busca
das pessoas por uma alternativa também na criminalidade, portanto, explorando vulnerabilidades geradas pelos aspectos de cibersegurança. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa situação, analisassem um pouco esses fatos. Começando pelo Dr. Durso, ou pelo Rodrigo, pode ser. Rodrigo, por favor. Não, o que eu ia comentar, até passar a bola para o Durso daqui a pouco, é assim, como a gente falou de tecnologia, né? Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, existem algumas sofisticações que às vezes são necessárias para alguns tipos de invasões e outros não. Então, por exemplo, o nível de sofisticação do ataque ao Moro foi muito baixo. Foi muito baixo. Então, eu costumo dizer que as empresas, né, principalmente as empresas, elas se focam naquele ataque sofisticado. Não, porque eu preciso bloquear todas as minhas portas, porque eu preciso bloquear todos os meus bancos de dados. E na verdade, para o hacker fazer aquele ataque, ele precisa ter uma tecnologia cara. Ele precisa ter um preparo técnico, um conhecimento muito vasto para poder driblar toda aquela, para chegar lá. E existem coisas que chamam low hanging fruit, né? Que são as coisas que estão ali muito próximas, né? Como, por exemplo, a engenharia social, como, por exemplo, quebrar senhas. Essas tecnologias, elas são as mais baratas. Então, não me assusta. Todo mundo acho que deve saber que quando a gente tem qualquer sinal de recessão ou recessão, a criminalidade ela aumenta em vários sentidos. E óbvio, nós estamos vivendo uma era da informação e as pessoas vão tentar fazer isso. Então, elas vão sim pender para a coisa mais fácil, né? Existe uma tendência para as coisas mais fáceis, que são realmente essas invasões mais corriqueiras. Então, eu vou passar a bola de novo para o Dr. Luiz, mas assim, perguntar, né? Já aproveitar aí essa questão e perguntar como que a gente trata da diferenciação, né? Por exemplo, a gente tem aí as leis que nós falamos há pouco, mas e a diferenciação desses tipos de ataques, até por uma questão de sofisticação, né? Então, por exemplo, existe alguma pena para aquele hacker mais sofisticado ou não? Ou o nível é realmente invasão, vazamento de dados? Como é que isso é tratado? E o que você tem percebido nesses tempos de pandemia relacionado a crimes? Os crimes aumentaram, está tendo mais julgamentos, mais apreensões. Como é que você está vendo esse cenário durante essa pandemia? Boa pergunta, Rodrigo. Essa é uma dúvida que cabe e sempre perguntam a nós. Fala, poxa, mas aquele indivíduo, eu vou deixar isso mais palpável. Eu vou falar de homicídio. Homicídio é homicídio, matar alguém. 121 do Código Penal. Tá lá. Então, o indivíduo pode matar de diversas formas, pode matar várias pessoas, pode matar em várias situações. Como o juiz analisa o quantum da pena? Então, ele começa a pena base. Então, invadiu. Pena base, 3 meses a 1 ano, aí no caso da invasão. Ele vai analisar características do réu, se ele é reincidente, se ele cometeu este crime por motivo torpe, ele invadiu a empresa porque ele é ex-funcionário, etc. Vai ver se tem motivos pessoais para poder agravar um pouco essa questão. Motivos pessoais do agente. Motivos do fato. Ele vai olhar qual foi o impacto disso, qual foi o dano disso, qual era a intenção, etc. Então, você parte da pena base, aplicando-se o mínimo legal, e aí algumas previsões expressas no Código de Processo Penal vai aumentar essa pena. Desde características do autor do crime até a característica do fato em si. Mas, em regra, Rodrigo, isso fica próximo à pena base. Você vai ter um aumento quando o indivíduo já é reincidente ou quando ele agiu isso com uma organização criminosa, aí você teria outro crime de organização, isso aumenta a pena. Mas, em regra, infelizmente, a pena fica muito próximo do mínimo legal e isto se aplica. Você pode reparar, quem acompanha penas e quantidade de penas deve ter uma sensação de extrema impunidade no Brasil, porque ele vai olhar, por exemplo, a gente atuou, e não na parte digital, mas na parte criminal, nós fizemos o júri da Lise Matsunaga, que é o caso Ioki, que o indivíduo foi cotado, né, foi esquartejado,
pedaço do corpo foi jogado lá na estrada de Cotia, e nós fomos contratados pela família. Quando ele sumiu, eles achavam que era um sequestro, e a gente foi até o júri. Ela foi condenada a 19 anos por um homicídio e esquartejamento. Aos olhos de muitos, fecha, 19 anos pouco. Daqui a pouco ela já está em regime semiaberto, e daqui a pouco vai estar no regime aberto, vai estar na rua alguém que matou o marido, esquartejou, jogou os pedaços. Então, o quanto da pena, quem analisa a pena em si, pode parecer uma extrema injustiça, uma extrema impunidade, mas você percebe, tem o quanto legal, isso é um sistema muito maior. Por exemplo, eu não posso vou dar um exemplo de lei de fake news. Teve uma lei que criminalizou fake news no Código Eleitoral, trouxe a pena de 2 a 8 anos. Estamos resolvendo as fake news eleitorais, vamos trazer uma pena bem grave. Mas aí, 8 anos, não pode ser maior do que, por exemplo, uma lesão corporal. É mais grave você bater no candidato ou você difundir uma fake news dele na internet? Isso é complicado. O quanto da pena tem que olhar todo o sistema legal, e as penas precisam estar em conformidade. Nenhuma pena pode superar uma conduta mais grave. Então, no fundo, isso é um problema legal, porque nós trazemos penas baixas para condutas graves e vice-versa, penas graves com condutas baixas, como é o caso da invasão, na minha opinião. 3 meses a 1 ano é muito pouco. Então, parte da pena base e agrava um pouquinho. Tem que partir da premissa que não existe sistema seguro, sua casa não é, a empresa não é, mas temos iniciativas a diminuir quase 100% o risco. Então, vamos dar um exemplo de dia a dia do usuário. Ativar a autenticação de 2 fatores no WhatsApp traz segurança absoluta? Não traz segurança absoluta, mas traz uma segurança quase absoluta. Então, a prevenção, quando a empresa faz um evento desse, para o funcionário estar atento com a sua utilização, para ele saber que pode ser invadido, que os criminosos estão realmente invadindo, e ele começar a tomar medidas simples. A gente não está falando do indivíduo comprar o melhor firewall e instalar na casa dele, ou ter um antivírus de R$500. Não é isso. Medidas simples para você não ser vítima de engenharia social. Ter um sistema relativamente seguro, você diminui e muito a invasão, a chance de invasão e de coleta de dados. Realmente, o Felipe registrou o aumento da busca por invasões no Google. E isto, Felipe, na verdade, não é um reflexo do desemprego. Não é que as pessoas estão desempregadas e começaram a cometer crime. A verdade é que as pessoas não estão na rua. E aí os criminosos que antes pegavam uma moto e iam no farol assaltar, hoje não tem ninguém para assaltar. Então é mais fácil eles ficarem em casa e cometerem o crime. Eu acredito que esse aumento seja um reflexo da criminalidade de indivíduos antes criminosos, e eles só mudaram a modalidade, só mudaram o meio, ou eles mudaram o crime que ele cometia. Antes ele furtava celular na Praça da Sé, hoje ele tenta invadir internet banking. Eu acredito que seja uma migração dos próprios criminosos e não um aumento da criminalidade como fator social. Claro, e aí ambos registraram, toda crise gera um crescimento na criminalidade. Isso é fato. Isso é fato. Várias pesquisas apontaram. Todo país que entrou em recessão teve um aumento expressivo na criminalidade. Mas no caso do Brasil com a pandemia, porque isso foi um reflexo imediato. No primeiro mês de pandemia, ninguém ainda, ou muita gente não tinha sido demitida, como foi, infelizmente, já tinha tido um aumento muito grande na criminalidade. Nós temos que nos prepararmos para o mundo pós-pandemia, porque todo mundo fala, a pandemia aumentou, mas no dia a dia posterior, o Rodrigo registrou, as pessoas perceberam, ligaram, tanto a empresa como os criminosos, que dá para ter home office, dá para funcionar assim. Só que os criminosos sabem que funcionando assim, novas vulnerabilidades vão existir. É uma nova realidade. Mais ou menos quando tem um novo fato, a gente abre o Código Penal e fala, opa, não se enquadra, precisamos adequar, precisamos de lei. No caso é a mesma coisa. Nova realidade, novo uso da internet pelos funcionários de empresas, novas falhas e vulnerabilidades. Mas, voltamos. Hoje a DNK presta um serviço à sociedade e à empresa e aos funcionários, agindo na prevenção. E é um caminho muito bom, porque vai fazer os funcionários agirem de maneira a se eximirem aí de eventual risco. Felipe, você me permite mais 30 segundos? Claro. Vou encerrar. A gente acaba nos colocando em risco, muitas vezes, por besteira. Eu usei o exemplo do FaceApp, mas é um aplicativo que não traz
muito risco à sua segurança e à sua privacidade. Ele colhe dados, de fato, está no termo de uso, mas não é um aplicativo criminoso, por exemplo. É um aplicativo só que tem termos abusivos. Mas eu vou dar um exemplo de uma empresa séria, que é a Amazon. Todo mundo conhece a Amazon, o Rodrigo mora aí pertinho da sede deles, e eles tiveram uma crise, um escândalo, tirando o escândalo Cambridge Analytica do Facebook, vamos falar da Amazon de privacidade, por causa da Alexia. A Alexia é muito legal. Para quem não sabe, a Alexia é como se fosse uma caixinha de som, ela te ouve e executa tarefas. É muito bacana a experiência do usuário. Mas a Alexia, ela não tem teclado, ela não tem mouse, ela não tem monitor. Ela funciona por voz. Para ativar, quando você fala Oi, Alexia, ela tem que ouvir tudo que você fala. Ela identificar o Oi, Alexia. Só que sabia-se ou desconfiava-se e existia o sistema ali, o dispositivo ouvindo o que você fala, mas não armazenando. E aí, num escândalo de investigação, descobriu-se que estava sendo armazenado. Então, por querer usar um sistema bacana, interessante, e colocando isso na sua casa ou dentro da sua empresa, você estava tendo a sua privacidade não invadida, mas escancarada. Porque aquilo estava ouvindo absolutamente tudo que você fala. Você está no telefone com o sócio da empresa, ou com o seu chefe, ou com o seu funcionário, e a Alexa está ouvindo e mandando para os servidores da Amazon. Então, olha como a vigilância da LGPD tem todo um reflexo de impacto na utilização, porque essa Alexa pode colher dados que amanhã vai fazer você ser invadido. Perfeito, doutor Luiz Augusto. E a sua análise sobre o aspecto do aumento da criminalidade, eu acho que foi perfeita. É isso, não é porque há desemprego que há aumento de criminosos. O desemprego não gera o criminoso. O criminoso existe apesar de estar empregado ou não, apesar de ter acesso à rua ou não. E, na verdade, é só mais um meio dele agir e poder manifestar a índole dele. Então, eu achei perfeita a sua análise. As suas considerações sobre aspectos de prevenção, elas são importantíssimas. E eu queria ouvir o Rodrigo, especialmente falando sobre aspectos de prevenção. Inclusive, o Cleiton colocou uma pergunta aqui, perguntando como proteger as suas reuniões virtuais de serem invadidas por pessoas que querem fazer ou vandalismo virtual ou até algum outro tipo de ataque. Então, gostaria de ouvir, com a sua experiência nesse lado também, ouvir as suas observações. Claro, claro. Eu vou tentar ser breve porque eu quero voltar uma pergunta para o Dr. Luiz, mas vamos lá. Eu acho que assim, a primeira coisa é, a partir do momento que todo mundo está trabalhando em home office, então aquela questão que eu falei da pluralidade dos pontos de acesso que a gente criou, a gente começa a usar ferramentas como essa aqui que a gente está usando, o Zoom. Né? A gente está usando o Zoom, o Hangouts, o Teams e por aí vai. Agora tem uma pluralidade de ferramentas. E aí, eu até vi, Dr. Luiz, um vídeo que você estava falando sobre o FaceApp, né? E eu vou tocar no TikTok daqui a pouco. Mas o ponto é o seguinte, nós acreditamos que a gente, né, eu falei isso há pouco, que existe um cuidado, mas nós também, né, o que a gente falou bastante aqui hoje, pessoal, não sei se ficou claro, mas nós falamos também sobre a nossa responsabilidade como usuário. Então, a primeira coisa é o seguinte, veja dentro da ferramenta que você está usando de reunião virtual, como bloquear o acesso de outras pessoas que não têm o usuário, não tem a senha. Então, assim, você consegue, por exemplo, existe um recurso aqui no Zoom que você bloqueia, por exemplo, se fosse uma reunião entre o Felipe, eu e o Dr. Luiz, entrou nós três, eu bloqueio, não entra mais ninguém. Então, existem maneiras de você fazer com que aquela sessão se torne mais segura, pedindo senha. Existem outras, por exemplo, aqui no Zoom também, que exigem que você crie um usuário e senha dentro do Zoom. Isso aumenta ainda mais o nível de segurança. Então, existem maneiras de você, independente da ferramenta que você está usando, e a sala de espera é uma delas. Então, bloqueia todas as suas reuniões para que sempre exista uma sala de espera. Todas as minhas são bloqueadas dessa maneira. E aí, sempre que alguma pessoa entrar, você vai ter que aceitar essa pessoa entrando. Não é o caso aqui nosso, que eu já liberei para todo mundo entrar. Mas essa é uma maneira importante de você bloquear isso e evitar. Existem algumas falhas. Existia uma falha no Zoom sobre a questão do indexador
ter sido usado para várias contas e aí os hackers aproveitaram disso porque houve uma explosão de utilização do Zoom. Já foi arrumado. Mas, enfim, prestem atenção na sua responsabilidade. E aí, falando de responsabilidade, eu vou bater uma bola aqui com o Dr. Luiz Durso, que eu falei muito sobre o TikTok numa live recentemente. Rodrigo, antes de você fazer a sua pergunta, eu quero fazer um comentário sobre esse assunto. Até complementando a pergunta do Cleiton. Da mesma forma que os criminosos, eles se utilizam da internet, do Google, para pesquisar como invadir sistemas, também nós, como usuários que queremos nos proteger, devemos usar o Google para pesquisar como nos proteger. Então, se eu uso o Zoom, vamos pesquisar como eu posso me proteger de invasões no Zoom. Se eu uso o Google Meet, mesma coisa. Se eu uso qualquer tipo de antivírus, qual é o melhor antivírus? Pesquise, use o Google, use a tecnologia ao seu favor para proteger os seus sistemas, sejam individuais, sejam corporativos. Eu acho que essa é uma dica importante e vale para vários aspectos. Excelente. Deixa eu só falar uma coisa muito importante que eu vi também, acho que o Cleiton colocou uma mensagem aqui sobre coisas gratuitas. Então, assim, houve também nesse momento de home office uma questão assim de vamos instalar a VPN. E aí o pessoal foi para lá, vamos no Google procurar uma VPN. E aí colocaram uma VPN chinesa que protege os dados de ser acessados pelo mundo exterior, mas também filtra todos eles, né? Então, assim, cuidado, pessoal, com coisa gratuita, porque na maioria das vezes, tudo que é gratuito está puxando dados seus, porque a informação é ouro. E aí, falando sobre a nossa responsabilidade, doutor Luiz, eu vou falar sobre o TikTok, porque o TikTok, para muita gente até, a gente tem uma questão aí, que eu também ia fazer essa pergunta, como que a gente educa os mais jovens a entender que os nossos equipamentos, nossos smartphones, quando a gente instala um aplicativo, ele tem permissões. Então, por exemplo, do jeito que ele falou da Alexa, e é verdade, nós temos Alexa aqui em casa, e eu bloqueei a função de mandar as gravações para a Amazon, porque existe uma maneira de fazer isso. Claro, Depois do escândalo. Eu sou profissional de cibersegurança, né? A gente Google e faz. Mas tem o TikTok. E aí a pergunta é a seguinte, doutor Luiz, como que o pessoal realmente se conscientiza que eles têm que... Claro que no Google é mais fácil, no Google Play, do que na loja da Apple, olhar as permissões que o telefone tem. Como, por exemplo, o TikTok, pessoal, ele consegue acessar o seu microfone 100% do tempo. Existem aplicativos que nós não olhamos ali na permissão, que pode fazer ligações sem a gente saber, ou até acessar todas as redes Wi-Fi que você tem no seu telefone. Isso significa, inclusive, obter as senhas, as credenciais daquelas redes Wi-Fi. Então, a pergunta, doutor Luiz, como é que a gente conscientiza? Número 1, as pessoas a ler os termos de privacidade, ver as permissões, e também os jovens, principalmente nessa onda de TikTok, Face App, e por aí vai, que são essas modinhas que vêm e tomam um caminhão de dados da gente. Boa pergunta. Vamos lá. O Felipe acabou respondendo por mim, até tinha anotado aqui, mas falou muito bem. Ninguém que, em regra aí, ninguém é técnico em informática, ninguém é mestre da segurança da informação. Mas se você tiver curiosidade, interesse em pesquisar, você será quase mestre, pelo menos não para dar aula, não para ser um professor, mas para ter segurança na sua plataforma. Você não só pode pesquisar no Google, mas também você pode se interessar. Quando você está lá navegando na sua rede social, vai na política de privacidade e dá uma lidinha, ou melhor, vai no sistema dentro lá de privacidade e vai vendo as opções. Porque as ferramentas vão melhorando, vão trazendo soluções, vão trazendo segurança. Muitas vezes não são nativas, não são automatizadas, precisa do usuário ativar, como é o caso mais simples da autenticação de 2 fatores. É uma das ferramentas mais seguras que tem no e-mail do Google, tem no Instagram, tem no WhatsApp, mas quem tem ativado? Pouquíssimas pessoas, e eu sei porque depois me ligam. Doutor, me invadiram, estou pedindo dinheiro, o que eu faço? E eu vou na delegacia lavrar BO, a gente recupera a conta e dá um trabalhão muito maior do que ativar a autenticação de 2 fatores. Então, a gente está falando tanto em prevenção, a gente podia falar, podemos ser invadido, vamos depois
fazer uma busca e apreensão do sistema, do computador que vazou, quebrar IP, mas a ideia não é essa. Isso não diminui os crimes na internet. O que vai diminuir a criminalidade na internet é a prevenção. E aí eu falo agora não aos funcionários e não aos diretores da DNK ou da Maicina, eu falo aos pais, pais e mães. Você precisa acompanhar os filhos também, porque o filho é uma vulnerabilidade na rede, não se esqueçam. Todo mundo conectado a um Wi-Fi único gera inseguranças na sua rede. Então, às vezes, você está assistindo aqui a gente, faz um uso saudável da sua rede, não tem vulnerabilidade, mas seu filho está conectado no computador no quarto dele e o computador dele é extremamente infectado e tem vírus que ele infecta uma máquina e pela rede Wi-Fi ele infecta todas as outras conectadas em rede. Então, saiba que a responsabilidade é da família. Então, converse com seus filhos, instale antivírus, às vezes é menino, criança, então você senta com ele, mostra que tem risco, mostra que tem segurança. Um golpe que você me fez lembrar, Rodrigo e Felipe me fizeram lembrar, tem um golpe que você não pode sair de casa com o localizador de Wi-Fi no smartphone ativado, busca automatizada. O Rodrigo vai saber por quê. Tem um sisteminha, um aplicativozinho, um quadradinho, como se fosse o Apple TV, que ele fica conectado, ele fica buscando celulares que estão pedindo rede. O celular vira e fala assim, ô sistema, você tem Wi-Fi? Aí ele fala, tenho. Qual é o nome da rede? Ele fala, que rede você está procurando? Vamos supor que da sua casa é casa do Rodrigo. Aí ele vai falar, eu sou a casa do Rodrigo. Ele fala, então eu estou procurando a casa do Rodrigo. Qual a senha aqui? Qual a senha aqui de acesso? O seu celular vai entregar uma senha lá padrão que está salva. Ele vai falar, tá certo a senha, vai entregar qualquer senha e vai autenticar essa conexão. Isso, esse aparelho vai fazer uma conexão com o seu celular sem internet nenhuma. É só para conectar o aparelho ao seu celular. E aí ele começa a captar dados só por você sair de casa com o pedido de busca de Wi-Fi automático ativado no seu celular. Olha que nível nós chegamos, mas infelizmente tem isso. Eu ando com o meu Wi-Fi do smartphone fora de casa sempre desativado por causa desses sisteminhas que são baratos, tem na Santa Efigênia de monte. Então, falamos da responsabilidade dos pais, da família, da conexão como única. Curiosidade, então, se você pesquisar, por exemplo, o Zoom. Lembrado, o Zoom teve uma falha de segurança, não só a que o Rodrigo citou, mas também tinha, se você mandava um hiperlink na pergunta, o cara clicasse, dava para acessar o computador, criava uma vulnerabilidade da máquina pelo Zoom, foi corrigido, foi atualizado, mas teve o escândalo, teve o problema. E quem parou de usar? Quem excluiu por um tempo? Quem pesquisa, quem acompanha. Então, alguém foi invadido? Leia a notícia. Como que foi? Agora o Queiroz foi preso. Como o Queiroz foi preso? Eu fui pesquisar. Foi por quebra de sigilo de mensagem no celular. Quebraram, acharam ele graças ao celular. Ele estava em Atibaia. Fui pesquisar. Então, se você tem curiosidade sobre fraudes, golpes, você acaba se prevenindo. Porque você vai saber o modus operandi, vai saber medidas de prevenção. Eu, quando falo sobre isso, a imprensa me procura, eu não dou só a questão jurídica. Dou as dicas de como se prevenir. Ponho isso nas minhas redes sociais. Se você entrar no meu Instagram, que é Luiz Augusto Durso, você vai ter várias dicas de segurança que eu atualizo. Agora, do Face App, eu avisei. Olha, o aplicativo, em regra, tudo bem, pode ser seguro, mas os termos de uso são extremamente abusivos. Tem coleta de navegação. E o que me incomoda, Rodrigo, o TikTok também colhe, realmente, as redes sociais em geral. Mas me incomoda muito do Face App é a finalidade. É um aplicativo para aplicar filtro em fotos que colhe muita informação. O TikTok ter autorização para usar o microfone é absurdo, mas sabemos, né? Siri, a Alexa e por aí vai, a gente não sabe o quanto de dados e ninguém conseguiu comprovar. Quem conseguir vai ficar rico. Isso é colhido, mas no TikTok é expresso. Para encerrar, já devolvendo a palavra para o Rodrigo, acho que ele quer falar. Os termos de uso não são lidos por 97%. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford, 97%. A gente vai autorizando e vai tendo coleta. Realmente, olha como o interesse vale. Se você for lá nas suas configurações, você sabe qual aplicativo, olha o quê? Pelo menos quais são as permissões que você deu. E dá para desativar. E funciona muito bem. O Rodrigo tem razão. Devolvendo a palavra para o Rodrigo, acho que ele vai fazer um adendo. Não, na verdade... Rodrigo, quer fazer um comentário? Não, eu acho assim, né? No Apple é muito mais simplificado essas questões das permissões. Então, assim,
Isso é ruim, porque você não consegue enxergar exatamente tudo que faz. No Google é um pouco mais explícito. Mas eu ia te fazer uma pergunta, doutor Luiz, que é a questão desses super aplicativos, né? Então, lá na China, a gente tem o WeChat, e eu recentemente vi, aliás, isso foi até uma pergunta que me fizeram outro dia, eu queria ver a sua resposta sobre essa questão do WhatsApp agora, você poder fazer pagamentos, né? Então, o WhatsApp tem várias maneiras de você fazer a proteção dele, né? Tem um PIN, tem o duplo fator de autenticação e até uma outra coisa que eu falo bastante, que é tirar o backup das suas conversas, né? Porque, na verdade, deixa eu só fazer um adendo rapidinho aqui relacionado ao Moro. Só houve essa não pegar os dados porque tinha o backup, entendeu? Porque se você tirar o backup do WhatsApp, ninguém vai conseguir entender. Então, assim, eu tenho um familiar que foi invadido, que a pessoa entrou e olhou como é que ele se comunicava, e se comunicou igual e pediu dinheiro para as pessoas, entendeu? Então, assim, cuidado com isso. E aí, falando sobre esses super aplicativos, e aí eu queria ver a sua visão sobre o Brasil é campeão de invasão de WhatsApp, mesmo com duplo fator de autenticação, e agora a gente está fazendo um puxadinho e colocando transferência bancária no WhatsApp. Qual é a sua visão disso, doutor Luiz? Bom, você falou, nós somos campeões, tem mais de 8 milhões de vítimas já que tiveram o WhatsApp invadido. Vou falar sobre a transferência, mas você falou sobre o backup e é muito interessante. Não é backup, o pessoal que está nos assistindo deixar muito claro, porque às vezes o cara vai desativar o backup do iCloud e vai ter um prejuízo gigantesco. Tem um backup dentro do WhatsApp, lá nas configurações, no ajuste backup. Esse backup que o Rodrigo se refere, ele tem toda a razão. Porque quando se invade o WhatsApp, se ele não tem esse backup do WhatsApp, ele não consegue pegar o do iCloud, a não ser que ele tenha te invadido a conta Apple, no caso do iOS. Mas com esse backup desativado, ele só vai resgatar os possíveis contatos, não vai conseguir ver o que você falou, nem as fotos que você enviou. Isso traz realmente uma privacidade. Com relação à transferência bancária e transferência de valores via WhatsApp, eu, Rodrigo, sou a favor de qualquer iniciativa de inovação das startups e da desburocratização. Me incomoda, claro, empresas de monopólio. Eu não sou a favor do monopólio, acho que quem perde com o monopólio é o usuário, porque a minha empresa não melhora, ela é a grande player do mundo, que é o caso do Facebook, né, que tem Instagram, que tem WhatsApp, e aí a gente fica meio sem ter o que fazer e sem a competitividade que traz melhoras, avanços, diminuição de preço, seja o que for. Sempre é positivo a concorrência entre empresas. O monopólio é ruim. Mas o Facebook é uma empresa razoavelmente boa, séria, teve o caso Cambridge Analytica, pagou bilhões aí de multa e tenta prestar um serviço razoável. Eu penso que é uma rede social com todos os seus braços, muito interessante. Com relação ao pagamento, o WhatsApp vai ser uma ferramenta onde você vai cadastrar o cartão e vai conseguir transferir valores. Então, não seria um banco em si. Eu sou a favor dessas iniciativas, mas porque assim, eu penso que não podemos criminalizar a ferramenta. Então, não é porque se comete crime na internet que a gente vai tirar a internet do ar. Não é porque a gente atropela pessoas dirigindo o carro que a gente vai deixar de proibir o uso do carro. Então, eu acho bom. Na visão macro, eu acho positivo. A questão é, desde que, e aí eu trago uma grande responsabilidade à plataforma que tem a iniciativa de promover esse tipo de atuação e de utilidade. Desde que ela tenha toda a responsabilidade de trazer maior segurança ou quase segurança absoluta. Criando, por exemplo, Rodrigo, sabe o que me incomoda no WhatsApp? Porque a autenticação de 2 fatores não é obrigatória quando você instala. Devia ser padrão, devia ser obrigatório. Todo mundo, a partir do primeiro uso, tem que usar. Mas o pessoal já está usando. Tudo bem, cria um update, cria uma atualização e vai obrigar tudo, mas não fazem. Então, essa omissão me incomoda. Não pode ter omissão de uma plataforma quando estamos falando de transferência de valores, que isso vai gerar, claro, muito golpe. No começo vai ser uma catástrofe. Isso em questão de segurança e de golpistas. Mas eu sou a favor de inovações, então eu sou a favor dessa também, desde que com extremo rigor da lei, com extrema segurança.
Não, legal. É interessante isso, né? Obviamente, eu sou a favor da inovação também, mas eu acho que, de novo, a gente volta num ponto que nós falamos, que é a educação. Ou seja, olha, quer habilitar? Olha só, uma maneira legal, uma coisa que te incomoda também me incomoda, que é a questão do melhor segurança dentro do WhatsApp. Quer habilitar o banco? Quer habilitar transferência, né? O banco, né? Quer habilitar transferência de valores? Ok, então, olha, por favor, vá lá e coloque o duplo fator de autenticação, vá lá e coloque o PIN, que de vez em quando vai aparecer para você colocar no WhatsApp. Faça algumas medidas e aí a gente libera para você aquela feature. Isso não vai acontecer. Então, assim, é preocupante, a inovação é necessária, acho que acelera a economia e tudo de bom, mas é preocupante, de novo, a falta da educação relacionada ao tema. Porque muita gente usa o WhatsApp e agora vão poder fazer até transferências de valores. Mas, enfim, muito legal essa pergunta. E eu queria também te fazer uma outra pergunta. Se a gente for falar, né, doutor Luiz, sobre tudo que a gente tem aqui, todos os riscos cibernéticos que a gente não sai de casa, né? Quer dizer, é aquela história do pessimista, né? O pessimista olha e fala, cara, tem tanto risco que é melhor eu ficar aqui no quartinho aqui fechado, porque pode acontecer 1 milhão de coisas. Mas como que a gente consegue dosar os riscos hoje da vida atual, né? A gente falou de aplicativos, a gente falou de redes Wi-Fi, a gente falou disso. Como é que, na sua visão, a gente consegue dosar os riscos? Porque senão a gente fica amedrontado, não faz nada, não baixa nada, né? Não acessa, não manda e-mail, não fala com ninguém, certo? Como na sua visão... Pergunta, Rodrigo. Excelente pergunta, mas antes do Dr. Durso responder, eu queria responder ao Gustavo Sais, que ele fez um comentário aqui dizendo que é o seguinte, que realmente agora, com a transferência dentro do WhatsApp, permite que o golpe inicie e termine dentro do WhatsApp, ou seja, e realmente o WhatsApp ele vira um canal de engenharia social. Então a gente ouve golpes de toda a natureza que se utilizam de engenharia social para estabelecer um vínculo emocional com o interlocutor via WhatsApp e a partir dali pede uma transferência bancária. E agora ficou mais fácil ainda para o criminoso que ele manda a transferência através do WhatsApp. Mas eu concordo com a análise que o Dr. Luiz Augusto fez, e realmente o WhatsApp ele é um meio e, na verdade, cabe ao usuário se responsabilizar por analisar a conversa que ele está envolvido e ter a malícia para descobrir se aquilo se trata de um ataque de engenharia social, se trata de um criminoso tentando persuadi-lo de que ele se passa por uma outra pessoa ou se ele está realmente mal intencionado. Então, é importante a educação para que a gente tenha um olhar atento e capaz de identificar o que se trata de uma conversa legítima e o que se trata de um golpe. E agora eu retorno a palavra do Dr. Luiz Augusto para responder a pergunta do Rodrigo. Felipe, eu concordo, não com você concordando comigo, mas concordo que tem um fator de responsabilidade do usuário e concordo onde há um fator aí de responsabilidade dupla. Então, o usuário precisa mesmo ter atenção, mas o WhatsApp, que está criando a plataforma, está criando a facilidade, também precisa de responsabilidade. Nós tivemos uma tendência no Brasil, há uns 6, 7 anos, quando começou a se usar com mais intensidade o Internet Bank, os cartões virtuais, quando havia fraude, o banco tinha que ressarcir. Era quase uma responsabilidade absoluta. Você entrava com o processo e ganhava. Bem que eles acabavam pagando de maneira extrajudicial. Você reclamava, eles já pagavam de maneira administrativa, porque eles sabiam que se fossem processados, eles iam ter que pagar. Então, teve uma tendência de responsabilizar a plataforma, falando que, já que você criou esse sistema, querendo ter mais clientes, você precisa trazer a segurança, uma responsabilidade da empresa. E aí, no WhatsApp, é a mesma coisa, precisa ter um reflexo disso. Já que vocês querem que os usuários façam transação porque você tem interesse, que se a empresa está criando, tem a certeza absoluta que ela tem interesse, seja para ter mais cliente, mais usuário, ou seja, para ganhar a parcela ali deles, financeira, eles precisam trazer responsabilidade. Mas também o usuário, eu concordo com você, precisa estar atento. Respondendo ao Rodrigo. Rodrigo, sua pergunta é genial, porque eu sempre termino a minha palestra com uma carga negativa muito...
Porque eu não quero essa responsabilidade. Então, quando eu palestro em faculdade, ou em escola, ou até em empresa, eu falo, olha, eu trouxe os problemas porque eu não preciso ficar falando bem da internet. Todo mundo sabe os lados positivos. Mas a gente tem que falar a parte preocupante. Mas isso não é um estímulo para banir a internet do mundo. Você falou, então vamos parar de usar, parar de baixar. Sabe qual eu penso ser a solução? Tirando a parte que a gente está fazendo, tirando a parte do Estado, como o LGPD, os crimes, etc., o legislativo, tirando a parte de prevenção, de educação digital, de iniciativas como a DNK está fazendo, tirando esta parte, tem uma questão, como o usuário usar, sabendo que ele não vai conseguir fazer com o Facebook, cria uma ferramenta de segurança de hoje para amanhã, e não sumir da internet, não apagar tudo e falar, a partir de agora eu sou analógico. Eu vou comprar um V3 ou um StarTAC, vou viver mandando SMS. A ideia não é essa. E eu falo em palestra, Rodrigo, que a solução é uma analogia que eu faço. Como as pessoas andam num bairro perigoso às 3h30 da manhã. Essas pessoas, elas andam com uma precaução, uma preocupação, uma desconfiança absoluta. Absoluta. Pode estar a Dona Ivone, de 70 anos do outro lado da rua, ele vai se preocupar. Então, as pessoas têm que andar na internet, navegar, como se estivesse andando no bairro perigoso às 3h30 da manhã. Essa analogia eu faço nas minhas palestras. Que é o quê? É uma desconfiança absoluta. É uma desconfiança da sua mãe lhe pedindo empréstimo financeiro no WhatsApp. Ela pode ter sido invadida ou ter o celular roubado, e não é a sua mãe. Então, você precisa sempre checar tudo, checar o link. Então, receber o link, coloca o pointer, o mouse em cima para ver qual é o link de destino verdadeiro. Você precisa, teve um pedido de empréstimo. Eu vou dar um exemplo, Felipe. Teve uma deepfake, né, que são essas montagens de inteligência artificial de vídeo, mas feita em áudio, onde vamos supor que eu ligo para você e eu gravo sua fala, algumas palavras-chave. Eu coloco numa inteligência artificial e eu sei que você tem seu sócio que cuida da parte financeira. E a inteligência artificial vai, com essas palavras-chave que eu gravei da sua voz, então será você falando, e comunicar com o seu sócio e fazer com que ele faça uma transferência a mim, falando, olha, surgiu um imprevisto, eu preciso que você transfira, etc. Um hacker conseguiu uma transferência de 200 mil euros, dá mais de R$1 milhão, assim, com uma montagem, uma voz e uma inteligência artificial para responder automatizada. Conseguiu que o CEO da empresa solicitasse a transferência para outro, tudo montagem, tudo golpe. E aí, óbvio, você vê que não tem muita culpa, não há engenharia social, claro, há, mas não há iniciativa do usuário, ele acabou sendo vítima de uma voz. Ele ouviu, acreditou. Então, a checagem de tudo tem que ser, ligou para mim, desliga o telefone, liga você para o sócio. Seu chefe te mandou um e-mail, liga para ele, ouça a voz dele, tenha certeza absoluta de tudo que você vai fazer, checado e rechecado. Então, desde fake news para você não compartilhar, transferência, compras virtuais, meu Deus do céu, entre no Reclame Aqui, pesquise 30 vezes antes de comprar. Nós tivemos um escândalo agora, 1, 2, 3 importados, fazia propaganda na TV, fazia propaganda em todas as redes sociais com impulsionamento. Foi ver, eles não entregam, eles não têm sede, é um galpãozinho que não tem estoque. Qualquer um que jogar no Google vai ver essa história. Então, a desconfiança é como andar num bairro perigoso às 3h30 da manhã. Eu tenho certeza, se você agir assim, aliado à segurança de ter um antivírus, manter o sistema operacional ativado, dupla autenticação em tudo, desconfiança absoluta e contar com as leis, você terá uma segurança maior. Como eu vejo isso. Perfeito, doutor Luiz Augusto. Eu acho que nós estamos caminhando já para o final do nosso evento, mas eu entendo que realmente superou as nossas expectativas essa combinação do Rodrigo, com toda a experiência que ele carrega, e do doutor Augusto, que realmente tem uma experiência jurídica nessa área fantástica, além de conhecer o lado técnico também. Antes de terminar, eu queria oferecer a palavra para quem tiver uma última pergunta para ser colocada, e pedir para o Dr. Luiz Augusto para falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor no início do ano que vem, ou ser adiada novamente, não sabemos, né? Mas fazer uma análise das consequências que isso deve trazer para as empresas no Brasil, até fazer um paralelo em relação ao que aconteceu na Europa, e a gente viu
multas bilionárias sendo aplicadas às grandes empresas de tecnologias do mundo. Então, queria que o senhor fizesse algumas considerações sobre isso e eu vou fazer uma análise das perguntas para a gente fazer um encerramento aqui. Obrigado pelas palavras. Felipe, realmente foi uma dupla muito bacana. Rodrigo não conhecia, mas tive o prazer de conhecê-lo neste evento e foi uma troca muito bacana esse bate-papo nosso e também com a participação de todos aí que estão mandando as perguntas. A LGPD, Felipe, é uma lei importantíssima. É quase um copia e cola, é um reflexo da GDPR, General Data Protection Regulation, lá da Europa, que é a lei de proteção de dados deles. E teve uma tendência mundial a perceber com esses escândalos, principalmente o escândalo Cambridge Analytica, e quem acha que eu fico repetindo sobre isso, não sabe o que dá uma assistida no Netflix em Privacidade Hackeada. Ele vai contar exatamente o que é o caso Cambridge Analytica, que é o uso do perfil digital para influenciar uma eleição a presidente da República, que foi Trump e Hillary, e o perfil do usuário para prever comportamento. Então, eles agora estão invadindo nossa privacidade para falar, olha, o Felipe, de acordo com o uso dele nas redes sociais, ele tem 77% de chance de gostar de tal candidato, de querer comprar tal coisa, etc. Mas enquanto isso era utilizado para nos oferecer produto, você navegava, procurava Buenos Aires e aí todos os anúncios eram de passagem aérea, hospedagem, nesse sentido. Não incomodava tanto, não preocupava tanto. Até porque nós sabemos que o marketing digital é uma evolução do mundo, porque a propaganda na TV é caríssima, quase ninguém presta atenção. Teve uma pesquisa recente que apontou que mais de 50% das pessoas que estão assistindo uma programação estão usando algum outro aplicativo, algum outro dispositivo. Então, ela está na frente da TV, mas está com o celular na mão, está com o computador na mão, está distraída com alguma coisa. O marketing digital, não. Você está lá parado, vendo um vídeo no YouTube, entra uma propaganda, você vai ver. O impacto é gigantesco. E aí funcionou muito bem por anos. Só que indivíduos, empresas, perceberam que essa coleta podia ir além. Eles podiam saber, por exemplo, não só a sua informação para oferecer produto, mas para manipular seu comportamento, te endereçar fake news feitas sob medida ou para te vitimar com engenharia social, com phishing feito sob medida. Então, se com seu perfil digital eu sei que você está procurando advogado porque está preocupado com intimação, eu podia fazer um e-mail phishing falando, olha, você foi intimado. Você vai abrir porque você está preocupadíssimo com essa informação. Então, o perfil digital, essa invasão de privacidade para o mal, começou a se preocupar. Teve uma invasão de privacidade pior. Aí as empresas tiveram vazamentos, não houve coleta, mas não houve venda, não houve nada disso, simplesmente vazou e é pior ainda, porque qualquer um vai ter acesso, não só o criminoso, mas vários criminosos, milhares de criminosos. Então, esse vazamento preocupou e também empresas vendendo umas às outras dados. Então, você dá seu CPF para comprar medicamentos na farmácia e a farmácia vai entregar os medicamentos que você usa para o seu plano de saúde. E na hora de renovar, ele vai falar, não, você está tomando muito medicamento, eu acho que você vai ficar doente de alguma doença, alguma situação, então eu vou aumentar a sua anuidade. Seria tudo absurdo, porque foi o que o Rodrigo falou, quando o produto é grátis ou quando tem muito benefício, você ganhar desconto com CPF, etc., o produto é você, o produto são seus dados. E aí, o benefício nunca vem, porque o desconto que você ganha na farmácia vai sair muito mais caro no aumento da anuidade do plano de saúde. E assim vai. Aplicativo do seu seguro de carro, se você acionar o sinistro, ele vai falar, opa, mas você baixou nosso aplicativo, você estava acima do limite de velocidade na hora do acidente. Olha a invasão de privacidade que estávamos acompanhando. Até a TV, Smart TV e as Alexas ouvindo o que a gente fala. E aí o mundo reagiu. Um momento de empoderamento. Temos o empoderamento da mulher, o empoderamento das minorias, temos o empoderamento dos dados. Os dados têm valor, as nossas informações também, a nossa privacidade também. O empoderamento é falar, chega, só vou autorizar e conceder os dados que eu quero para a empresa que precisa, e não porque ela quer colher para ganhar dinheiro, não que ela quer colher para vender isso. Chega. A lei vem nesse sentido, vem para empoderar os dados, ela traz obrigações para a empresa, então a empresa vai ter que ter um encarregado de comunicação
a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também foi criada por essa lei. Vai ser um órgão fiscalizador, ele vai analisar se as empresas estão colhendo o necessário para a sua atividade, eles estão minimizando, criptografando a informação, se eles estão passando para em terceiro, se está claro o uso e a finalidade no termo de uso e no contrato que você assina, ele vem fiscalizar. Essa autoridade nacional ainda não existe, não temos nenhuma nomeação, não tem um bloco de cimento, um bloco de tijolo no chão para essa organização, então a gente está aí atrasado, e a lei vem para isso. Então, ela delimita o uso e a coleta para as empresas, traz responsabilidades e traz lá no finalzinho da lei um artigo de multa. Então, além disso, traz as sanções administrativas, que chega a 2% do faturamento bruto do grupo, até 50 milhões de multa, podendo chegar até a suspensão de determinadas atividades. É uma lei muito interessante em proteção dos usuários e todas as empresas que coletam dados. Então, não é dado de cliente, é dado dos funcionários, é dado de cliente, é dado de quem for. Coletou dado, teve ganho financeiro, etc., você vai ter que se adequar. E aí, adequação. Vai ter que ler a lei, aplicar a sua empresa, é quase um compliance, estar adequado a esta nova realidade de proteção de dados. Excelente, doutor Luiz Augusto. Eu acho que foi muito esclarecedor e trouxe um grau de consciência diferente para as pessoas e para as empresas em relação a essa legislação que deve ser implantada no ano que vem. Então, agora eu quero encaminhar para as considerações finais. Quero pedir ao Rodrigo que faça as suas considerações e dê uma atenção especial ao nosso... deixa eu achar. Perdi aqui. Uma pergunta aqui do Marco Morelli, né? Morelli, que fez uma consideração avaliando a educação cibernética como algo positivo, mas falando que existe uma necessidade da gente proteger os usuários e as empresas de uma forma mais prática e mais efetiva, sem precisar passar por um longo período de treinamento. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu agradeço, Felipe. E esse é um assunto bem complexo, eu vou tentar simplificar ao máximo possível, porque é o seguinte, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de adoção, né? Então a gente tem uma série de coisas relacionadas à experiência do cliente, e quando a gente fala de cibersegurança, toda vez que a gente tem uma ferramenta nova, que a gente quer monitorar o acesso, criar uma outra coisa, por que as pessoas não fazem o duplo fator de autenticação? Porque dá trabalho. Dá trabalho você mandar, receber o SMS, copiar, colar, tal. Então, acho que quando a gente fala de cibersegurança e educação, só existe uma maneira: colocar o usuário no centro da sua estratégia. E aí, educar e dar ferramentas que não mudam o curso do trabalho dele, mas que sim ajudam ele a fazer uma disrupção mínima do trabalho dele, mas que forneça facilidade, ou seja, eliminem preocupações que ele tem. E aí eu acho que essa é uma maneira de você acelerar o nível de maturidade de cibersegurança de uma empresa, é você pensar que existe um usuário na ponta. Não adianta você colocar uma série de chaves se o cara não consegue ter uma ferramenta para abrir essas chaves. Tá? Então, acho que esse é uma fórmula mágica que eu enxergo como importante, e até existem muitas pessoas agora falando sobre tecnologia humanizada, né? Ou seja, como fazer com que a tecnologia faça parte mais do seu dia a dia de maneira simples. Então, eu acho que a simplicidade de colocar o usuário no centro, educando e dando ferramenta, é sim o caminho de ouro para resolver o problema de cibersegurança. E aí eu quero finalizar com uma frase que eu gosto muito, e aí eu quero até ver o que o Dr. Urso vai falar sobre isso, que é o seguinte: conveniência é a inimiga número 1 da segurança. Muito cuidado, pessoal, com tudo que tiver de conveniente na sua vida. A gente falou sobre os dados. Então, assim, conveniência é a inimiga número 1 da segurança. Dr. Dulce, um prazer imenso dividir esse painel com você. O privilégio é todo meu. Obrigado, viu? Perfeito. E realmente tem uma máxima, Rodrigo, que não existe almoço grátis. Se dão alguma coisa,
pense qual é a contrapartida que você está oferecendo para ele. Pode ser seus dados, pode ser sua segurança, pode ser informações pessoais que você não quer compartilhar com ele. Sem dúvida. Eu quero deixar com o senhor agora a palavra para suas considerações finais. Rodrigo, o privilégio foi meu. Muito obrigado por aprender com você e com todos que estão hoje aqui presentes, o Felipe também. Eu sempre encerro com uma frase, já que estamos em momento de frase de efeito, eu gosto de falar que crer numa internet 100% segura é como crer na paz mundial. Então, são cenários que nunca nós vamos encontrar, não existem, mas tem medidas para diminuir e muito, seja o problema da criminalidade no mundo, o terrorismo e também o cyberterrorismo, cyberataques. Respondendo o Marco Morelli, completando o Rodrigo, eu acho que a educação perfeita, eu gabarito aqui, assino embaixo que o Rodrigo falou, mas também o compliance. O compliance vai também trazer, por exemplo, um canal de denúncia, você pode ter o funcionário falando, olha, tentei ser invadido, comunicação com a empresa, que às vezes ele não consegue falar com o diretor, mas ele fala com o setor de compliance, então compliance é sempre muito interessante. Tem também iniciativas de empresas que podem também ter um impacto na vida dos usuários, ainda respondendo o Marco, então vamos supor, rede social. Ninguém lê termo de uso, só tem preguiça de ler, mas e se, com a utilização da ferramenta, você for lendo aos poucos? Então, vamos supor, o Instagram. Você baixou o Instagram, não tem termo de uso. Aí, quando você se cadastra, vai ter 3 parágrafos sobre o cadastro. Você aceita. Aí, você vai postar uma foto, tem um termo de uso sobre a postagem de foto. E assim vai. Na experiência do usuário, entregando partes do termo de uso. Pode ser uma ferramenta que a gente defende no futuro, as pessoas acabarem lendo. Ler aos poucos ou ler quando interessa. Quando vai praticar uma ação, ter o termo de uso relacionado a essa ação. Eu encerro agradecendo a DNK, ao Felipe, a Mariana Campelo, a todos que estiveram essa manhã com a gente, que fizeram perguntas e deixaram o nosso bate-papo muito mais legal. A gente tinha combinado de não ser uma palestra e realmente não foi bem mais interessante, bem mais proveitoso para mim, que aprendi muito com vocês, e também para passar um pouquinho aqui sobre como eu vejo esse mundo e como a gente pode dar algumas dicas para melhorar. Eu encerro agradecendo, me colocando à disposição. Quem tiver dúvida, quiser mandar um e-mail, qualquer coisa, é só entrar lá no meu Instagram, que é o que eu normalmente uso para essa comunicação. Então, Luiz Augusto Turso, tudo junto, Luiz com Z. Podem ver lá, tem bastante conteúdo interessante. E sempre me deixando à disposição, agradecendo a DNK e parabenizando a DNK. Porque são com essas iniciativas, se as empresas tivessem essa preocupação, tenho certeza que o mundo digital estaria mais seguro. Porque esses eventos corporativos e os eventos públicos, como esse também além de ser corporativo, estava aberto ao usuário, traz informação. Pode fazer com que hoje um de nós aqui que estamos neste evento não seja invadido no WhatsApp, e um a menos tendo problema. E a invasão do WhatsApp pode ter impacto profissional. Imagina se você tem o WhatsApp invadido e o criminoso vai falar com o seu chefe, ou pega informação que você conversou com o seu chefe pelo WhatsApp. Então, o impacto é corporativo e pessoal. Então, acho que o ganho é para todos nós e principalmente para a sociedade em si, que estamos fazendo a famosa educação digital tão necessária. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mariana. E obrigado a todos que estiveram essa manhã aqui com a gente. Excelente, doutor Luiz Augusto. Eu quero agradecer muito a participação do senhor, do Rodrigo, que com certeza trouxeram um conteúdo de grande valor para todos nós. Falo em meu nome e eu tenho certeza que eu falo em nome de todos que participaram do nosso evento. Eu quero agradecer também a participação de todos que participaram conosco hoje do nosso painel de discussão sobre um tema que é da extrema importância, tanto a nível corporativo quanto a nível individual. Agradeço as perguntas, foi uma excelente oportunidade, foi um ótimo evento, superou minhas expectativas. Agradeço demais a Mariana que organizou o evento para nós. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, o evento é gravado e vai estar à disposição de vocês por e-mail, assim como nas mídias sociais da DNK. Muito obrigado a todos.